É uma palestra difícil de explicar, porque pelo próprio tema dela, como que a gente utiliza narrativa para explicar a vida social? Normalmente a história é contada por grandes pessoas que fizeram grandes atos e tiveram grandes consequências. Mas quando a gente olha para aquilo que realmente importa para a gente, o crescimento econômico dos últimos 200 anos, recessões econômicas, etc., normalmente o que a gente vê são milhões de agentes interagindo o tempo todo e produzindo grandes ordens, aquilo que economistas chamam de ordens espontâneas ou ordem emergente, ou seja, ordens que vêm de baixo para cima, que ninguém planeja, mas que todo mundo ao agir ajuda a criar. Então o que eu quis trazer foi um exemplo de uma ordem espontânea em um espaço de 72 horas na internet, que aconteceu no site do Reddit, quando eles colocaram meio que uma tela em branco, todo mundo podia colorir, mas um pixel a cada 5 minutos. E o que a gente viu é que isso começou a criar vários problemas. Primeiro porque as pessoas não querem colorir, querem fazer piadas, etc. Depois porque a coisa era meio precária, mas com o passar do tempo a gente viu que as pessoas conseguiram produzir, digamos, uma pequena obra de arte, interagindo com criando mecanismos de democracia interna, de tomada de decisão, de diplomacia, instituindo propriedade privada e contratos naquela tela, e acabaram que elas fizeram algo que os participantes, centenas de milhares de participantes, acharam que tinha um significado para eles, porque eles participaram daquela ordem. Então usar essa alegoria para a gente mostrar como que a liberdade humana é capaz de produzir ordens espontâneas. No mercado, na ciência, nas artes, na língua, a gente vê a ordem espontânea que não tem um grande responsável, mas é pela cooperação pacífica das pessoas que ela acontece. Não, a mídia ela tem um viés, que é o viés da narrativa. A mídia quer contar histórias para você. Então aquilo que foge desse viés, a mídia tenta contar alguma história que substitui e que explica o que acontece com o mundo, né? Então, por exemplo, a mídia ela gosta de contar fatos que sejam negativos, né, em vez de fatos positivos. A mídia gosta de contar fatos que sejam muito exóticos, então aquilo que às vezes é muito cotidiano foge da imprensa. E o que isso acaba levando? Acaba levando ao fato de que a maior parte das pessoas nos países de primeiro mundo, e eu acho que é a mesma coisa no Brasil, não reconhece as grandes mudanças sociais que aconteceram nos últimos 200 anos. Então, um exemplo, né? A pobreza mundial de 1990 a 2010 caiu pela metade. E mais ou menos de 2000 até agora deve ser reduzida novamente pela metade. No mundo todo. Se você pergunta às pessoas, elas acham que a pobreza está aumentando. Por quê? Porque a pobreza mundial ela não é reduzida com um decreto de lei. Não tem tipo, o Obama, o Trump, o Lula, o Temer acabou com a pobreza. Ela é feita porque as pessoas acordam, trabalham, trocam, fazem contratos, empregam, são empregados, né? Ou seja, se a gente quisesse, de fato, que a mídia fizesse essa notícia, todo dia ela tinha que colocar algo tipo 130 mil pessoas saíram da pobreza de ontem para hoje. Todos os dias. Mas isso não é algo que interessa a mídia. Então a gente fica enviesado a acreditar que o mundo está acabando, quando na verdade a fome, a mortalidade infantil, a violência, o analfabetismo, esses problemas vêm caindo nos últimos 20 anos, mas a gente não sabe disso por causa da mídia, porque a mídia está interessada em outras histórias. Exato, e a gente acaba confirmando os nossos viés em vez de aprender com quem discorda da gente, né? Eu acho que a solução para isso não é simplesmente você achar que você vai não ter bolhas, mas é você conseguir conversar com outras bolhas, porque o que a gente vê em experimentos de psicologia, etc., é que as pessoas têm seus vieses, as pessoas vão ter suas crenças, etc., mas quando você está em grupo e você conversa, é aí que você consegue superar e o grupo em si consegue, né, ter visão mais clara de como as coisas realmente são. Fantástico, acho que quando a gente traz palestrantes internacionais, eles sempre ficam surpresos com o que está acontecendo com o Brasil, que são jovens, né, uma nova geração que está realmente interessada em novas ideias, em soluções reais para o problema, e cada vez mais pessoas acreditando no poder da liberdade de fazer um Brasil melhor.